Boa noite, pessoal. Primeiro, não longe de ter a pretensão de estar ensinando alguma coisa, mas sim tentar colocar dentro de um contexto com experiência prática como que nós temos conduzido negócio procurando seguir princípios éticos e de conduta que estão se tornando prática hoje em dia em qualquer mercado desenvolvido. Então, vocês fiquem à vontade para interagir. Quem quiser fazer pergunta durante a nossa conversa, fique à vontade. Vou procurar ser o menos conceitual possível. Eu coloquei até alguns slides para me auxiliar. Eu cheguei ontem da Ásia, então estou com o meu fuso ainda um pouco bagunçado. E eu passei no escritório agora de tarde, coloquei uma sequência para me ajudar a não deixar lacunas durante essa conversa. Mas acreditem, o que nós vamos colocar aqui tem, obviamente, um conceito que foi feito ao longo de uma vida profissional, mas que a experiência prática nos ensinou muito mais do que esses conceitos que nós aprendemos também nas nossas universidades. Meu nome é Guilherme de Paula, sou paulistano, mas saí daqui de São Paulo com 7 anos de idade. E meu pai, como era militar, eu rodei um pouquinho, mas eu fiz parte da minha vida no Rio de Janeiro, onde eu fiz a universidade. E com 21 anos eu conheci minha mulher, e como todo jovem ansioso, ele vai fazendo as coisas de uma forma um pouco inconsequente. Então, minha história começa de aprendizado aí, né? Então, aos 20 anos eu fui pai, 21 anos eu fui pai. E aí eu recebi com a seguinte missão, o seguinte: se vira, problema seu, né? Então, eu estava na universidade, estudava pela manhã, numa boa escola, e de repente eu tive que arrumar trabalho. Minha esposa também é estudante, e aí, vamos sobreviver. E assim foi feito. Então, eu fui na época ainda se achava trabalho em classificados, e eu encontrei tinha um estágio muito bom. Eu era estagiário do Centro de Pesquisa de Sistema Hidroviário no Rio de Janeiro, né? Participava de projetos de construção do Tucuruí, né? Sistema de refrigeração da usina de Angra dos Reis. Então, para mim era fantástico. Eu tive que largar isso tudo. E no jornal eu encontrei a necessidade de contratação de um escriturário numa empresa de petróleo. Só que o salário do escriturário na empresa de petróleo é um negócio muito bom. Eu me lembro que na época um salário mínimo referência de um engenheiro recém-formado era de 9 salários mínimos referência. Na época tinha um tal de salário mínimo referência, né? E o salário de escriturário é um pouquinho mais. Conclusão: orgulho de lado, necessidade na frente, fui, me inscrevi. E só que eu fiz um negócio. Na época, no processo, quando começou, eu não falei que eu estava estudando engenharia, porque meu receio é que eu não fosse aceito, né? Mas chegou um determinado momento que eu tive que confessar, falar, olha, qual é a tua formação? Aí eu falei, mas só que eu preciso do trabalho, né? E assim foi dado meu primeiro emprego, eu consegui dessa forma. E crente que ia trabalhar na praia de Botafogo, próximo à minha casa. Só que não, uma semana depois me jogaram para um lugar chamado Campos Elíseos, que é depois de Duque de Caxias. Eu tinha que acordar às 3h30 da manhã para chegar no trabalho às 6h30. Saía às 3 para correr para a universidade, para terminar meus últimos 2 anos estudando à noite. Então, acho que parte da minha formação começou ali, porque aos 25 anos eu já tinha meus 3 filhos, né? E eu costumo dizer para meus filhos que eu sou um exemplo que não deve ser copiado, né? Porque me custou, certamente, muitas horas de sono e possivelmente alguns anos de vida, o esforço que eu tive que fazer para poder educar meus filhos. Hoje, já sou avô, 52 anos de idade, uma filha trabalha na Bloomberg, em Londres, um filho que é mestre em finanças também trabalha num banco de investimento na Inglaterra, e minha filha mais nova é advogado no escritório Matos Filho, que é um dos maiores escritórios que tem na América Latina. Ou seja, deu certo.
né? Deu certo, agora tem uma história atrás disso tudo. E eu entrei na Shell, que foi a empresa de petróleo, como escriturário, com o objetivo de ficar lá 2 anos, apenas para dar tempo de me formar e voltar para o mercado. Conclusão, fiquei lá 27 anos. Né? E eu cheguei ao cargo de vice-presidente da Shell. Comecei como escriturário e cheguei ao cargo de vice-presidente, e tendo a oportunidade de vivenciar de tudo. E com base nesse aprendizado, quando foi no ano de 2009, eu tomei a decisão de não voltar, de sair mais do Brasil. Resolvi me dar o direito de ter uma experiência em outro ramo de negócio. Entrei de sociedade numa empresa de consultoria e logo depois fui ajudar a estruturar uma holding, né, de empresários que foram pioneiros no sistema de transporte, vários deles, e começaram a entender que para o futuro deles, para eles sobreviver, eles teriam que mudar muita coisa. Então eu fui chamado para ajudar a estruturar uma holding, onde eles pudessem diversificar o negócio deles. E aí foi uma outra escola que eu tive, né? Eu saio de uma empresa centenária, que foi construída uma marca ao longo de 100 anos, ou seja, eu costumo dizer que lá eu espirrava, caía um lenço na frente e ainda falava saúde. Tudo funcionava. Nada dava errado. O sistema é feito de tal forma que o funcionário não se expõe. Ela protege o funcionário o tempo todo, né? Ela protege com 2 objetivos: de manter quem ela entende que é um bom recurso. Segundo, para evitar que ele caia em algumas fragilidades que o mundo oferece. E terceiro, que você coloque em risco uma marca, e que todos vocês aqui já devem ter escutado, que você leva em média 20, 25 anos para construir uma marca, mas você destrói ela em alguns minutos, né? E isso tudo está sendo ligado a essa conversa de hoje. Então eu fui para um outro extremo, empresários a escola da vida dele contribuiu para que eles fossem pessoas de sucesso, utilizando diversas ferramentas que eram entendidas e aceitáveis como padrão normal de mercado, né? E que, para quem estava de fora, vindo de uma outra formação, via que aquele padrão não é um padrão sustentável como empresa para o futuro. Então, como que eu deveria fazer para atuar num grupo de empresários que tinham uma formação totalmente diferente daquilo que eu iria propor para estruturar uma holding? Comecei a fazer isso junto com o professor Vicente Falcone, que foi contratado na época para nos ajudar a fazer esse trabalho. E logo depois veio a Petronas, que havia feito a aquisição de uma empresa no Brasil, e começamos a conversar até que em junho de 2012 eu aceitei o desafio de ajudar a construir essa empresa na América Latina. E porque tinha um trabalho de mudança cultural muito grande na empresa que foi adquirida aqui. Então isso me motivava e me desafiava bastante, que é mudar cultura, padrão de negócio, né? Fazer uma empresa crescer com outro padrão com outro tipo de estrutura. E então essa é a viagem que eu estou hoje, né, esse projeto que eu estou hoje, da Petronas, e que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa história toda, esses aprendizados todos, né? Quem é a Petronas, né? Muitas vezes se pergunta assim, Petronas, na realidade é Petronas, mas se nós falarmos Petronas, vai se lembrar de Petrobras, né? A única coisa que ela tem em comum é que ambas são empresas estatais, só que a Petronas é uma empresa do governo malaio, 100% do governo malaio. É uma empresa que foi fundada no ano de 74 e que hoje já é entre as 5 maiores empresas de petróleo e gás do mundo. E possivelmente a mais rentável, porque é uma empresa enxuta, né? Empresa que tem sabe da importância dela para o país, onde, apesar de ser uma empresa 100% do governo, o governo só quer saber de 2 coisas lá: do pagamento de tributos e do pagamento de dividendos, como todo acionista. Ela não interfere na gestão. Então a gestão é totalmente profissionalizada. E eu tenho o desafio de liderar essa empresa nesse projeto aqui para a América Latina. Então eu queria só colocar um primeiro vídeo, que alguns de vocês devem ter acompanhado na mídia, quando nós começamos a fazer um trabalho de comunicar quem é a Petronas, né, apresentando ela para o Brasil. O Brasil cresce no campo e não cresce sozinho.
Nas indústrias, estradas e avenidas, o progresso flui, segue em frente. E, assim como acontece em todos os continentes, o Brasil também tem acesso aos maiores avanços tecnológicos, por meio de produtos amigáveis à natureza. Muito prazer. Somos a Petronas, uma empresa que faz fluir melhor a vida das pessoas. E esta é a única razão para desenvolvermos, há mais de 100 anos, lubrificantes e fluidos de altíssima tecnologia. Petronas, presente no mundo, no Brasil, na sua vida. Bem, pessoal, tem que falar um pouco, apresentar quem é a empresa, porque eu estou aqui em razão de estar hoje responsável por essa empresa na América Latina. Eu costumo dizer que eu fui engenheiro, porque eu me formei, fiz só um projeto como engenheiro, e depois comecei a desenvolver minha carreira de diversas formas. Então, por onde eu passava, eu procurava me especializar, né? Essa foi uma decisão que eu tomei na época. Então, eu me formei em engenharia civil, especializado em estruturas. Depois eu fui fazer pós-graduação em engenharia de segurança e meio ambiente. Esse sim eu trabalhei como engenheiro de segurança e meio ambiente. Depois eu fui fazer engenharia de transportes. Depois eu passei a ser responsável por uma área de engenharia onde você tinha mecânica, elétrica, e eu tive que aprender um pouquinho para poder lidar com isso. Fiz um MBA no atual IBMEC, mas no final da década de 80, era chamado Programa de Desenvolvimento Executivo, né, que era uma outra empresa, que foi adquirida pelo IBMEC. Depois eu fiz administração, fiz qualificação em Cranfield, na Inglaterra, na área de supply chain, e depois fiz minha formação executiva no INSEAD, em Singapura, e na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Então, com base nesse salada de fruta de formação, é que eu pude fazer diferentes caminhos dentro de uma organização, tá? Ética no dia a dia. O primeiro ponto aqui hoje é que conduzir, né, negócio de maneira ética é uma questão de sobrevivência no futuro, né? Empresas que estão começando hoje a crescer, a surgir, elas começam geralmente com princípios de negócio, princípios empresariais muito sólidos. Porque a consequência de uma não atuação dentro de padrões aceitáveis, hoje você fecha uma empresa muito rapidamente. Só que antes de fechar uma empresa muito rapidamente, quem paga a conta é o executivo que está lá. Eu costumo dizer que não tem almoço de graça, e as pessoas querem galgar cargos dentro das organizações sem medir também a conta que tem que pagar. No caso de um executivo, até um tempo bastante recente, no caso de uma sonegação de imposto, né, de um problema de não recolhimento, né, de fundo de garantia, INSS, de um produto não conforme, quem pagava a conta era o principal executivo da empresa, né? A questão do direito da competição, né, o que se chama do competition law, do antitrust, isso são das poucas coisas que dá cadeia no país, né? Então, eu, por exemplo, apesar de todos os cuidados com a qualidade da gestão, da ética, dos princípios de negócio, eu também tenho que me proteger com seguro. O seguro chamado D&O. Porque eu posso acordar amanhã e ter todos os meus bens bloqueados, todos, sem ter o direito de tirar 1 centavo da minha conta corrente. Isso acontece sim, geralmente acontece com empresa privada, né? Com empresa multinacional, e hoje cada vez mais está sendo aplicado por empresas nacionais que estão tendo que pagar, tendo o dissabor de saber o que é isso, né? Então eu estou colocando isso para vocês entenderem o porquê dessa preocupação, que muitas vezes chega a ser uma preocupação doentia em relação a conduzir os negócios de uma forma transparente e ética. Aí você fala assim, pô, mas isso
Vocês fazem isso tudo por receio ou por acreditar realmente que é importante? Não tenha dúvida da importância disso, né? Nós queremos construir e ajudar a contribuir para a construção de um mundo, de um país, de uma cidade, né? Para o futuro, né? E para isso esse trabalho começa agora, né? Então, aqui hoje, né, através de exemplos, nós vamos procurar dar para vocês uma exata dimensão da importância dessa história no nosso dia a dia. Primeiro, usando o exemplo da Petronas, que é a empresa que eu estou hoje, né, dentro da missão dela, ela quer ser uma empresa preferencial dentro do segmento de óleo e gás, né, entre as líderes. Para isso, ela tem que fazer um dever de casa não só da qualidade tecnológica, mas também da sua conduta, da forma de atuação. Então, primeiro, nós somos uma entidade empresarial como outra qualquer. Só que o nosso negócio é petróleo, gás e energia. Nosso negócio principal. Nossa missão é agregar valor a um recurso natural hoje, que nós temos, que é o petróleo, e diferentes fontes de energia. E o mais importante, que é o objetivo de todas as empresas, independente do negócio que ela está, que é gerar desenvolvimento, bem-estar para as pessoas, para as nações, ajudar a que as pessoas sejam melhores. As empresas têm um trabalho social muito importante. Elas têm que gerar riqueza através de recolhimento de impostos, através de remuneração adequada, entendeu? Mas ela tem que fazer isso porque ela sabe que, se não fizer isso, se ela não entender que é esse o papel dela, ela não sobrevive e não vai sobreviver. Se você pegar a história das empresas que deixaram de existir da década de 50 para cá, vocês vão ver que é uma coisa impressionante. Quem tiver a curiosidade de procurar quantas empresas, das 500 empresas que existiam em 50 existem hoje, eu não sei se sobram 10 das maiores empresas do mundo. Ou foram adquiridas, ou fecharam, entendeu? Ou foi transformado na joint venture qualquer. Isso tudo tem uma história atrás. E há pouco tempo, vocês também devem ter ouvido falar, não sei se todos aqui, na Enron, que é uma empresa de energia americana, o que aconteceu com ela, questão ética, né? Há pouco tempo, aqui no Brasil, em 2008, algumas empresas que quase fecharam aí, ou que tiveram que se fundir para poder continuar a sobreviver, que foi no caso daqueles derivativos, né, no ano de 2008, né, que foi outras empresas que mascararam balanço, né, de resultado e que também deixaram de existir. Vocês vão ver tudo isso, como que as empresas hoje trabalham para evitar que isso aconteça. Ou seja, com todo o esforço que é feito de auditorias, de acompanhamento dentro das organizações, ainda existem espaços e brechas para má fé, né? Só que essas empresas estão deixando de existir. Como valores, né, nós trabalhamos com valores que são valores basicamente da maioria das empresas hoje que trabalham com princípios de negócio sólido. Lealdade, integridade na forma de atuação, honestidade, profissionalismo, comprometimento, inovação e coesão. Esses são valores que são apregoados, que são trabalhados, que fazem parte de um processo de estruturação de cultura. Existem alguns dilemas e trilemas que qualquer empresa hoje tem, né? Quando se fala em empresa de energia, então, ela tem trilema, não é nem dilema mais. Ela tem uma fonte que é cada vez mais escassa, de produto, de matéria-prima, cada vez mais caro e cada vez menos disponível, e, por outro lado, existe uma massa de consumo crescente no mundo. Ainda tem muita gente aí para ser incluída na área de consumo. O que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos, né, esse aumento, essa massificação de consumo, imagina no dia que isso acontecer na África, no dia que isso acontecer na Ásia, né? Então, como que equilibra, né, todos esses pilares? Então,
você acaba tendo que ter compromisso com alguns stakeholders diferentes, algumas pessoas que são importantes para a continuidade e para a gestão da empresa. Primeiro, a responsabilidade com os acionistas. O acionista é aquele que coloca o dinheiro dele lá, né? Ou seja, o objetivo de qualquer empresa é proteger o investimento do seu acionista, proporcionar para ele um retorno adequado, para que ele se motive e continue investindo naquele negócio e gerando cada vez mais riqueza. Então, esse é o compromisso 1. Com os empregados. Compromisso com os empregados. Respeitar direitos humanos. Pode ser uma coisa, não, isso é sim, não, ainda existem problemas seríssimos e graves de falta de respeito a direitos humanos dentro de empresas, dentro de organização, não é só no mundo agrícola, trabalho escravo, utilização de mão de obra infantil, né? E aí hoje as empresas elas trabalham com contratos com prestadores de serviços que dão o direito a ela de auditar para ver se esses prestadores de serviço respeitam direitos humanos, não tem exploração de mão de obra infantil, trabalho escravo, porque a empresa contratante ela tem a responsabilidade por toda a cadeia. Então ela tem que garantir que o prestador de serviço dele também respeite. Tá? Então, falar em princípios de negócio, código de conduta, você não pode olhar só para o seu umbigo, você tem que olhar com todos aqueles que estão envolvidos na sua operação. Então, promover desenvolvimento de pessoas, talento humano, gerar oportunidade igual de emprego para todos. São coisas que na teoria são muito simples, né? Mas como é que você faz, né? Gerar oportunidade de emprego igual para todos, com condição, dar condições para que todos possam, dentro de uma organização, ter o direito de ser avaliado, de receber um feedback e de poder se aplicar e crescer naquela organização, né? Então, são práticas que você desenvolve dentro de uma empresa. Clientes, né? A responsabilidade da empresa junto a cliente. Desenvolver produtos e serviços, produto com valor justo, a questão da segurança, qualidade, proteção ao meio ambiente, né? Desenvolvimento tecnológico e comercial, proporcionar tecnologia, né? E competência comercial. Os parceiros de negócio, com todos aqueles que se faz negócio, né? Ou clientes ou prestadores de serviço, né? Você tem que ter o conceito de sentar e pensar em negócios que sejam mutuamente benéficos para ambas as partes, né? E sempre estar conversando com o teu prestador de serviço como sobre princípios de negócio. Isso é um papel, uma responsabilidade das empresas que têm de fazer esse processo de educação e de mudança cultural em relação à importância da ética nos negócios. São coisas básicas, né? Conceitos muito básicos, mas é tão difícil aplicar, né? Conduzir os negócios com responsabilidade. Observar a lei dos países que operam. Expressar apoio aos direitos humanos, respeito à saúde, segurança, meio ambiente. Isso tudo que eu estou relacionando aqui é um resumo na grande maioria das empresas, do que se chama Código de Conduta e Ética nos Negócios, que dá um livro de quase 100 páginas. Então, hoje em dia, os funcionários, quando são admitidos, eles têm que ler, têm que entender e têm que assinar aquilo. E ele é cobrado da prática disso, porque são coisas, no conceito, muito simples, mas que a nossa história não contribuiu para que nosso nível de maturidade hoje não nos obrigue a ter uma ferramenta dessa, onde você tem que ir para uma empresa e assinar, né, que você reconhece, que você leu, que você entendeu, que você tirou todas as dúvidas em relação a princípios de negócio, código de conduta. Agora, por que isso? Porque a decisão equivocada de um funcionário pode colocar a perder o negócio de uma empresa. Agora, o problema todo é quando você afeta terceiros, né? É difícil você recuperar. Quando você gera danos a terceiros, independente de que tipo de dano seja esse, muitas vezes você não consegue compensar esse prejuízo. Não existe como compensar. Por exemplo, falando na parte de segurança, né? Segurança, eu me lembro que no ano de 88,
na empresa que eu estava trabalhando na época, ela tornou obrigatório o uso de cinto de segurança. Não só para os funcionários que dirigiam o carro da empresa, mas para os motoristas de caminhão que dirigiam caminhões com líquidos inflamáveis. E teve um cartunista muito famoso, que inclusive está sendo homenageado na Flip esse ano, que fez chacota quando foi feito isso, sobre o porquê da obrigatoriedade de uso de cinto de segurança, né? Onde que estava a liberdade das pessoas de escolher se poderiam utilizar ou não o cinto de segurança, né? Ou seja, uma visão micro, né? Sem poder olhar todo o quadro que envolve, muitas vezes, você conduzir um veículo sem cinto de segurança, e das pessoas que estavam dentro do carro. Então, me lembro, isso em 88, né? Me lembro que eu, na época, eu estava trabalhando numa fábrica, e começamos a implementar a inspeção de veículos para poder fazer transporte, né? E obrigar os motoristas a passarem por um treinamento mínimo de direção defensiva. Estou falando isso de 88. O presidente do sindicato foi para a porta da fábrica dizer que eu estava cerceando o direito de trabalho dos motoristas. Então, quando você olha hoje, né, as pessoas utilizando cinto de segurança de forma espontânea, né, entrar num carro, já colocar, quando não tem, sente falta, ou quando você pega um táxi que procura o cinto de segurança e não tem, isso hoje é tão natural nas pessoas, e aí você vê isso, eu estou falando de coisa de 25 anos atrás. Coisa tão nova, né? Então, falando apenas a parte de segurança, né? Você, quando não cumpre alguns padrões e que o resultado daquela tua operação afeta terceiros, não existe compensação de multa financeira que recomponha, ainda mais se falar em termos de vida, né? Ou de lesão incapacitante. Então, existe uma responsabilidade das empresas com a sociedade muito grande. Vou eu citar aqui só apenas alguns exemplos em relação à importância de código de conduta e ética nos negócios. Conflitos de interesse, né? Alguém já ouviu falar em conflito de interesse alguma vez aqui? Né? Olá, vou fazer uma concorrência aqui, mas tem um amigo meu aqui que tem uma empresa, vou colocar ele, parente meu, entendeu? Aquela informação privilegiada. Olha, você põe tanto aí na sua proposta, né? E isso a gente muitas vezes fala com o cliente, com o competidor, né? Tanta gente acha bacana, pô, eu consegui a informação do meu competidor, eu sei qual é o preço que ele vai colocar numa concorrência. Isso, no mundo que nós estamos querendo, isso é inaceitável. O jogo, ele tem que ser justo. Nós temos que vencer ela pela competência e não pelo uso de artifícios, tá, que não são legais. O Brasil tem uma das maiores e mais duras legislações de antitrust competition law, de direito à competição, perdão, me perdoe se muitas vezes eu uso terminologia e jargão em inglês. O Brasil tem uma das legislações mais duras nessa área. E pergunta aí se alguém já viu ser cumprida. Agora ela não é cumprida na grande maioria. Agora, quer ver um oba-oba? Quanto mais famoso é a marca, o mais famosa é a marca da empresa, sai na mídia, não sai? Né? E a lei da competição, ela diz o seguinte: você não pode prejudicar o teu cliente, o teu fornecedor, a sociedade. Ou seja, você tem que ter uma atuação onde você respeite todo mundo. Então, eu me lembro, vou dar um exemplo para você, eu posso dar exemplos diversos para vocês aqui, de passar a noite aqui se divertindo com isso. Mas vou dar alguns exemplos que eu acho mais interessantes. Tem um sindicato num determinado estado brasileiro, de postos, e que os caras faziam, alguém não sabe, mas na bomba de gasolina do posto, ela vai até a 4ª casa decimal, né? E eles faziam um acordo entre eles para evitar a competição, de olha, todo mundo pratica este preço, para não parecer que é acordo, muda a última casa decimal. Isso entre eles lá,
né? Só que o Ministério Público começou a observar, alguém falou e tal. E aí, o que acontece nesse momento, né? Paga o justo e paga o pecador, paga todo mundo. E aí, o que aconteceu? Um dia, determinada manhã, isso aí tem vários casos, alguém bate na porta da sua casa e você é preso de cueca. É assim que funciona, a legislação é dura, é violenta. Você sai algemado da sua casa sem saber por quê. Aí alguém tem que pedir uma gravação telefônica, porque alguém utilizou alguma conversa tua para poder decidir no Ministério Público se você deveria ser preso ou não. E aí o que eles pegam? Aí você vai escutar, 4 dias depois, aí como que as empresas também trabalham? Quando assinam um documento desse de ética, ela fala o seguinte: olha, você se comportar direitinho, se você tiver um problema eu te ajudo, mas você tem que estar certo. Se você tiver errado, você vai pagar a conta sozinho. Então todo mundo é orientado a saber o seguinte: meu amigo, se eu não cumprir a lei de competição e eu for preso, se eu tiver errado eu vou ter que bancar sozinho. Então qual era a orientação? Pegava os advogado, ó, vai lá, pede para escutar a gravação e ver o que foi dito. Aí escutava-se a gravação e na conversa, uma pessoa tentando convidar um funcionário nosso, falava assim: não, queremos marcar um almoço aqui em Belo Horizonte, você não tem tempo de vir aqui não? Não, aí ele, dentro do critério dele, ele falou: não posso, eu estou no Rio de Janeiro, não tenho como ir. O Ministério Público identificou que essa pessoa tinha que ser presa pelo fato de ela não ter dito não com veemência. Então foram 4 dias dentro de um presídio. Saiu, não deu nada, depois viram que era uma pessoa realmente inocente, mas o trauma que essa pessoa ficou é para o resto da vida, né? Então estou dando um exemplo para vocês que tem lei, e a lei é pesada, entendeu? E no dia que começar a funcionar para valer, vai faltar espaço em muito lugar, tá? Então, direito da competição, isso é um exemplo só que eu estou dando para vocês. E muita gente dentro das empresas, inclusive da própria empresa que eu trabalho, quando eu levei esse assunto lá para dentro, desconhecia isso. Tá? Um problema de antitrust ou de lei, de desrespeito à lei da competição no Brasil por uma multinacional, ela pode ser condenada pelo mesmo crime aqui, nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália. Só para vocês terem ideia da dimensão de uma lei de direito da competição. Práticas corruptas e antiéticas. Eu acho que a gente não pode nem falar. A gente sabe tantos exemplos disso. Aí se pergunta: você já vivenciou isso? Já. Já vivenciei o anterior? Sim. Pessoas tentar fazendo arranjo, em concorrência, me chamar. E como é que você se virou? Bicho, tem que falar não, e de vez em quando você vai pagar a conta por dizer não. Você vai dizer não concordo. Você vai pagar a conta? Vai pagar a conta sim, você pode ter certeza que não vai sair de graça. Num evento, uma tentativa de corrupção, né? Não sai impune. Certa vez, houve um projeto de mudança em determinada legislação e tributária, e que iria prejudicar. O problema não era a implantação dessa lei, é uma lei estadual, mas sim era o tempo para dar para as organizações se prepararem para se adaptar a ela, porque existia um movimento logístico muito grande, uma alteração, o impacto era muito sério. Então, nós procuramos um determinado secretário de Fazenda para apresentar para ele o racional e falar que nós precisamos de mais um tempo para nos preparar, nós e outras empresas. Basicamente a mensagem foi a seguinte: Guilherme, tem 2 coisas na vida que só não resolve quando é pouco. Aí eu: pois não, secretário, porrada e dinheiro. Vocês entenderam? Eu escutei de um secretário de Estado. Desculpe mas estou repetindo exatamente o que foi dito. Eu falei: então, o senhor vai ficar sem os 2. A canetada saiu,
Eu tive que mudar uma operação em 24 horas, não vou dizer quais estados, senão vocês vão conseguir linkar, mas que foi um custo, um prejuízo imenso para a empresa. Tivemos que pagar a conta. E por isso que muitas vezes esse tipo de ambiente de negócio faz com que empresas desistam de operar em determinados ambientes, em determinados países. É muito fácil você manter a operação de negócio. Agora, você tomar a decisão de fechar uma empresa, ir embora de um país, ir embora da religião, é um negócio duro e que acontece sim. Né? Teve um outro, né? E são coisas, mas é na cara de pau, não é nem usando entre linhas. As pessoas pedem sim. Agora, nós temos que entender o seguinte, meu amigo, a gente não vai mudar o país, a gente não vai mudar se a gente não acreditar qual é o nosso papel nessa história. Agora, eu não estou colocando isso pelo fato de estar na posição, ou nas posições que eu estive anteriormente, como funcionário, como um empregado de empresa. Mas a gente faz isso no básico, né? A gente muitas vezes fala, está na fila, é otário, né? Não respeita quem está na fila. Né? O trânsito está engarrafado, é o cara que vai pelo acostamento, só ele que é inteligente, só ele que tem pressa. Então, são coisas que nós temos, se a gente parar e refletir, no nosso dia a dia, quantas oportunidades a gente tem de tentar mudar, são várias. Agora, isso requer mudança de conceito. Aí, as pessoas analisam e interpretam da forma que elas quiserem. Ah, não vou ser um otário sozinho nisso. Problema teu com tua consciência. Vai sofrer? Vou sofrer. Quando a gente faz alguma coisa diferente do meio que a gente está e da cultura que a gente sofre. Né? Meu filho do meio, ele está há 15 anos. Na Inglaterra, ele tomou a decisão de ter uma experiência profissional no Brasil. A única coisa que ele sabe que ele vai passar uns 6 meses digerindo diariamente como é de se respeitar coisas básicas. Agora também são 1000 anos já na frente, a gente não pode comparar. Né? Eu, na minha ignorância, eu entendo que o Brasil entrou na área industrial na década de 50, né, com a chegada da Volkswagen no Brasil. Lá já tem 200 e carqueirada de anos, né, 1000 anos, e tem, entendeu, de experiência, de formação, de sofrimento para criar padrões éticos. Né? A gente também não pode se autoflagelar, mas nós temos, vocês, como a professora colocou, são privilegiados, né? E vocês são agentes de mudança. Presentes, né? Eu me lembro quando na própria empresa que eu entrei, lá em Duque de Caxias, depois de Duque de Caxias, em Campos Elíseos, eu me lembrava que na época de Natal, tinha gente que ia quase ter uma caminhonete para casa, quantidade de presente que recebia. Eu estou falando de uma empresa centenária que eu trabalhava. Mas logo depois, isso já na década de 80, veio uma determinação seguinte: quem aceitar qualquer tipo de presente, eu estou falando de uma garrafa de vinho ou qualquer outro, está demitido. Né? Eu não sei se passaram a mandar entregar em outro lugar, certamente mandaram, né? Porque ainda não via, certamente mandaram. Mas hoje você tem, hoje, por exemplo, na empresa que eu estou, está lá, existe, você chega lá, tem um quadro na frente, política de não presente. Está em inglês, espanhol e português para não ter dúvida. Os funcionários não terem dúvida. Não pode. E muito, não é questão de má fé, boa fé. Cara, você explicar que Chico não é Francisco é um problema muito complicado. Fórmula 1 aqui em São Paulo. Teve uma pessoa de um determinado órgão que pediu um convite para ir na Fórmula 1. Né? E Fórmula 1, que hoje eu estou numa outra empresa que também tem eventos e patrocínios aqui em São Paulo, se nós convidamos um cliente, as pessoas sabem, está convidando o cliente para celebrar uma relação comercial. Não se pode falar em negócio, porque não é justo. É como você chamasse alguém para ir na tua casa e você começasse com assuntos desagradáveis ou assuntos de interesse teu dentro da sua casa. Então, diz a determinação seguinte: se levar, não fala, não pode, é proibido. Isso, na época que nós colocamos isso, 15 anos atrás, houve um choque. Mas como que nós vamos fazer um evento e não se pode falar sobre negócio? Não. Ou se utiliza um conceito de celebrar, ou não tem mais patrocínio.
Porque não é justo ficar falando de negócio num ambiente que não é para isso, né? E teve uma pessoa de um determinado área de serviço público que pediu um ingresso. Ele pediu porque gostava e alguém deu esse convite para ela. Meu amigo, não faltou um fotógrafo para tirar uma foto daquela pessoa entrando na área VIP, entendeu? A partir dali foi proibido, inclusive, porque sempre existia uma demanda grande de político, etc., de você dizer não para político. Eu recebo ligação de político há muitos anos para patrocinar a campanha. O que eu faço com ele? Eu mando o código de conduta eletrônico. Falo, meu amigo, a empresa está no Brasil, independente do partido político que tiver aqui. Nós estamos aqui por opção de negócio, com base em análise de mercado e potencial em gerar riqueza para a comunidade, para o acionista. Agora, independente de quem estiver no poder, eu tenho que pagar todos os impostos integralmente, gerar riqueza, pagar bem as pessoas. Então, eu não vou fazer isso, não fazer nenhum tipo de contribuição. Tem gente que entende bem e tem gente que não, que depois de um tempo vai atrás de você, de te pegar, como diz o outro, numa curva qualquer, mas faz parte. Isso é parte, que eu digo, do salário. Entendeu? Eu costumo dizer que quem quer ver Deus tem que morrer, meu amigo. Não tem almoço de graça. Você quer crescer dentro da empresa? Você tem que estar preparado para tudo. Para tudo, né? Inclusive para dormir igual o bebê, né? Acordar a cada 2 horas para chorar, porque você não sabe o que vai fazer depois, tá? Perder sono. Não é assim bonito, né? Tem, cara. Só que tem maluco, né? Eu estou entre esses, né? Então, gente, isso que eu estou colocando para vocês são experiências práticas, né? Não tem política de presente, não pode receber. Ponto. Uma coisa é você dar uma caneta, um bloco com a marca da empresa, né? Isso aí é brinde, né? Mas não pode receber presente. Informação privilegiada, confidencial, vantagem de negociação. Não, é questão de mudar. Não, se eu vou participar de uma concorrência, eu tenho que ganhar limpo. Eu tenho que ser competente, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, né? É igual nota, você tem que estudar para isso. Numa vida profissional é a mesma coisa. A gente faz o melhor para tirar a melhor nota, mas muitas vezes não é possível. Então, já falamos ali. Solicitação de suborno, corrupção, presentes, entretenimentos, lavagem de dinheiro. Olha, eu vou pagar, mas eu vou pagar em dólar lá no país tal. Não. Você vai declarar? Você vai falar com o Banco Central? Não. Ah, então não vou comprar de você. Não vai comprar. Não vai comprar. Lavagem de dinheiro é uma coisa que terrível, né? Todo mundo arruma uma fórmula mirabolante. Amigo, não vai pagar. Porque na hora que der a caca também, quem vai pagar a conta é quem aceitou, cara, fazer a operação em benefício de um negócio. Falamos já do direito à competição e antitrust. Controle de importação, exportação, boicotes internacionais. Muitas vezes um país determina algum tipo de sanção econômica, isso tudo, e você tem que deixar de fazer negócio. Se é lei, se é determinação governamental, não se discute. Não, eu vou vender para Cuba, vou abrir uma empresa no Caribe, aí eu transfiro para aquela empresa que vai para Cuba. Muito bonito, quem quiser fazer é problema, mas não faça. Se você quiser um mundo melhor, é diferente, não vai fazer por aí. Proteger patrimônio da empresa, né? São coisas mínimas, né? Não, vou pegar aqui tem uns papéis de ofício aqui sobrando, minha impressora está faltando lá em casa, né? Alguém deve ter visto isso, né? Então vou lá pegar aquele papel que está ali sobrando, ponho aqui uma meia dúzia na minha mala e vou levar para imprimir meus documentos pessoais em casa. Existe meia gravidez? Não existe. Existe meio ético? Não existe. É difícil?
pra caramba, para não falar outra besteira, e vocês me desculpem que eu, de vez em quando, falo, é muito difícil. A gente sofre, cara, porque a gente muitas vezes está vendo que não, sou ponto fora da curva. Ou você entra no meio do bandão, você tem que optar. Mas o que a história da humanidade tem mostrado aí é que o caminho não é o caminho que a nossa formação, né, de histórica mostra, né? Mas é outro. Materiais, serviços, não, tem aqui, não, manutenção, tem um pessoal na área de manutenção, vai lá em casa, porque está vazando lá na minha pia, vai lá fazer um serviço. Utilização de serviços, de materiais de empresa, são coisas básicas, né? Integridade financeira, reportar nos livros, pagar os impostos, declarar os impostos, são coisas básicas. Imposto de renda, tem que declarar. Ah, vou pagar. Meu amigo, pagar imposto está lá, é para pagar. Se é mal utilizado ou não, nós temos que aí, outubro está aí para a gente poder escolher. É difícil acertar? É, mas um dia a gente vai acertar. O que não pode é justificar um erro pelo outro. Não pode justificar um erro pelo outro. Relatórios financeiros, né? Maquiar resultados. A Enron quebrou. Quantos milhares de pessoas hoje estão na miséria, que trabalharam a vida inteira e o fundo de pensão foi para o saco porque alguém maquiou os seus livros, os seus registros, dizendo que tinham reservas provadas na mão, reserva de potenciais de geração de energia, já contabilizava o resultado daquilo antes e não aconteceu. E na hora que descobriram, quebrou a empresa. Quebrou. Na empresa que eu trabalhei, em 2003, o presidente foi demitido, o vice-presidente de finanças, eu estou falando global, foi demitido, o presidente de exploração e produção foi demitido, por uma coisa chamada reserva aprovada. O que é reserva aprovada? O cara, descobri aqui o pré-sal. Pô, bacana. O que é reserva aprovada? Tem óleo, quanto é a quantidade de óleo que tem lá? Qual é a qualidade daquele óleo? Terceiro, quanto é que vai custar para você tirar aquele de óleo do buraco? Aí você pega aquilo tudo, vai nos livros, lá no seu balanço, não, olha, achei tanto e coloca, o que você quiser. Só que com o passar dos anos, na hora de começar a explorar, alguém pergunta, cadê aquele óleo? Ah, não veio, porque ele era de má qualidade. Enquanto isso, foram pessoas lá e compraram a ação da tua empresa. E aí, na hora que descobre isso, o que acontece com a ação? Vai para o chão. Vai para o chão. E na empresa que eu trabalhei, descobriram isso internamente e denunciaram. E foi denunciado, né, porque essas empresas têm comitê de ética, têm ouvidoria, e que funciona. Agora se toma muito cuidado para evitar banalização disso, para poder apurar onde realmente tem erro, tem coisa grave. Né? Despesa, investimento, relatório de viagem, não, fiz uma viagem ali, paguei aqui uma conta que não era da empresa, mas põe na notinha ali. Conta, são coisas básicas, né? Tão simples, mas que a gente para pensar e já vi isso, não me sou estranho. Informação e comunicação, confidencialidade de informação, uso de equipamento de empresa, né, para uso pessoal, acesso a e-mails, né, acesso a sites proibidos. Né. E você perguntar assim, Guilherme, já viu consequências? Já vi gente ser demitida por justa causa com isso. Várias. Já vi. Uso indevido, acesso à internet, então nem se fala. Hoje você tem como rastrear isso. Né? Propriedade intelectual, as pessoas dentro de universidades ou dentro de empresas, quanta gente aí, se eu estiver falando besteira, me corrija, teses, etc., copiando, vai na internet, baixa, né? Fazendo com que algumas universidades desenvolvam programas para buscar compatibilidade de dados e verificar que aquilo é falso. Né? Você uso, né, indevido de trabalho de propriedade de terceiros, né, do esforço de terceiros. Né?
A gente fala de China, de Paraguai, de tudo, mas a gente olha no nosso ao redor, está cheio de China, de Paraguai, né, no nosso dia a dia. Comunicação pública, né, o que se fala em público, o que não fala. Sistema de telecomunicação, desde do laptop, do telefone celular. Pessoas que muitas vezes estão numa empresa, aí tem um trabalho por fora, usa o horário dela de trabalho para tocar o negócio dela em paralelo. Alguém nunca ouviu falar nisso? Certamente não, né? É justo isso? Você tem um contrato de trabalho com alguém para determinado número de horas, para gerar determinado resultado, e você não está sendo justo? Não, mas, gente, aí na hora que descobre, aí demite, ou alguém paga a conta com isso, né? Mas isso é tudo questão de princípio de conduta que se tenta estabelecer nas organizações, e que a gente tem que levar isso para o nosso dia a dia. As empresas têm comitê de ética, comitê de conduta, né? Eu tive o privilégio, né, de ter sido escolhido como um dos 5 primeiros ouvidores da Shell aqui no Brasil, e na época eu estava com 34, 35 anos. É muito complicado você ter que analisar e colocar, porque você perde, para cada caso que você recebe, é uma semana de sem sono, porque você tem que tomar o máximo de cuidado para esclarecer, né? E torcendo para que tenha sido um erro de interpretação qualquer. Mas faz parte o processo. Como eu falei, o exemplo das reservas não provadas que foram lançadas a resultado na empresa que eu trabalhei anteriormente, surgiu de um processo desse, né? Proteção de quem faz a advertência sobre a possível potencial de erro. A comunicação, ela faz parte hoje, e a gente não pode ser tolerante. Então, cultura, né? Prometo, estou acabando, falta mais 2 minutinhos só. Isso tudo que eu estou colocando aqui de uma forma muito rápida, com exemplos curtos, né, e desestruturados também, reconheço, ela faz parte de um processo de cultura e ambiente de trabalho, né, que tudo começa com coisas básicas, né? Quando eu falar em empresas, se lembra da universidade, da sala de aula, da tua comunidade, discriminação, né? Ou que se chamam de atitudes inadequadas, ou minor inequities, né? Quantos de nós já não vimos, né? Vamos almoçar, tem 4, 5 pessoas, você vira para um colega, chama 1, chama o 2, mas não chama o 3 ou 4. Você faz isso uma vez, você faz 2, você faz 3. Se você é o chefe, então, ou o líder, ou o responsável, quando você faz essa 4ª vez, você começa a destruir o lado emocional de quem não é convidado. Quantos nós paramos para pensar nas nossas atitudes inadequadas? Então, discriminação não é só discriminação por causa de sexo, religião, opção sexual, sei lá o quê, mas de posição, mas existe uma série de atitudes inadequadas nossa que influencia na formação do ambiente de trabalho e na cultura de onde nós atuamos. Assédio moral e sexual, isso é o mais evidente deles todos. Relacionamento não comercial no ambiente de trabalho, que eu digo, muitas vezes, empresa, não existe nenhum problema. Quando eu comecei a trabalhar na Shell, era proibido você ter funcionários casados, o marido e a mulher trabalhando na mesma empresa. Chegou-se à conclusão que não era a solução. A solução é não ter o conflito de interesse. Eu estou casando, o A está casando com o B, trabalha no departamento X. Não podem trabalhar no mesmo departamento. Mas tem avaliação de desempenho, análise de resultado. Quando for discutir o nome de um, o outro tem que sair da sala. Existem formas de você colocar isso. Agora, isso tem que ser comunicado, não pode ser ocultado. Não pode ser ocultado.
Aí pega para aqueles que têm um relacionamento informal, né? O cara é casado ou ela é casada e arruma um outro caso dentro da empresa, aí quer manter oculto. Aí dá um galho danado, que aí dá outras histórias aqui também. Parte de segurança, saúde, já falei aqui rapidamente, eu acho que não nem vale, mas são coisas tão básicas, né? A questão de saúde, segurança, meio ambiente, conservação ambiental, né? Álcool e drogas, tem que ter atenção, é questão ética, não, é questão de segurança para todo mundo. Imagina um motorista dirigindo uma carga perigosa qualquer, que tenha dormido menos de 8 horas, tenha bebido, usado uma água, pegando um carro daquele e indo para a estrada. Quantas empresas fazem teste aleatório? Mas aí não é justo, você está interferindo na vida particular do cidadão ou da cidadã. Mas espera aí, na hora que ele pega um caminhão com a carga perigosa ou qualquer outro veículo, meio de transporte com a carga perigosa, e ele utilizou uma droga ilegal ou mesmo uma droga lícita, mas não comunicou o médico da empresa para avaliar se ele pode ou não dirigir, e aí fala, mas é interferência? Não, a gente tem que avaliar isso. E aí quando se descobre que a pessoa é dependente químico, as empresas que podem oferecem tratamento, as empresas estão muito estruturadas, elas oferecem tratamento. Não pode ter recaída, né? Mas oferecem, pagam todo o tratamento, a recuperação, principalmente quando ela é espontânea. Mas eles, as melhores práticas de mercado mostram isso, né? Empréstimo de colegas. Tem pessoas que são compulsivas, elas pegam um empréstimo de subordinado, de tudo, e na hora que isso acontece, ele não paga, e vira um problema seríssimo. Então, são coisas tão banais, mas que fazem parte, que geram um problema que vocês não têm ideia. E condutas inadequadas em relação ao comportamento inapropriado de trabalho, etc. Pessoal, o que eu queria dar de mensagem rapidamente é o seguinte. Vamos, só um minutinho. Nós temos ainda, um trabalho, uma estrada longa pela frente, né? Estamos conversando aqui um pouco antes do início dessa conversa. O quanto é complicado você trabalhar com educação, com formação no nosso país. Agora também não podemos nos autoflagelar, porque nós também somos um país em desenvolvimento, em amadurecimento, em crescimento. Eu acho que já evoluímos muito ao longo das últimas décadas. Agora temos ainda muita coisa a fazer. Nessa parte de respeito pelo outro, respeito pelas instituições, né? Entender que o sistema não é questão de você ser preso, pagar multa, é você fazer de forma consciente. Agora, se por acaso você vacilar, você tem que entender que tem consequência. O problema é todo que a gente hoje em dia também não tem consequência, que o processo nosso tudo aqui é muito lento, e isso gera falta de credibilidade. Então, a sugestão e o pedido que eu faço com você, como agente de mudança, que eu entendo que eu seja, é que não desistam, cara. Faz parte do processo de mudança, de amadurecimento. É longo, é complicado, mas a gente tem que pensar nas gerações que vão vir pela frente, né? Eu tenho que pensar já no meu neto, entendeu? Em deixar minha contribuição. Se vai dar certo, não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. As empresas têm que, por obrigação de fazer a parte delas, têm que fazer a parte delas. E vocês que estão começando a vida aqui profissional, alguns de vocês certamente aí já estão no mundo profissional já há algum tempo, vocês são agentes de mudanças, têm essa responsabilidade e façam a sua parte. E para fechar, só um videozinho justamente sobre o nosso produto aqui no Brasil, e certo, não sei se aqui tem engenheiros, mas devem gostar de ouvir falar de fluidos lubrificantes. Fluids. They move with such precision. They respond with such beauty. They inspire. They touch every part of our lives. Since 1912, our fluids and lubricants have been powering human technologies.
driving new economies. Connecting people. Helping put food on our tables. Today, they are taking us higher and further than ever before. Surviving the extremes. Spreading knowledge. And bringing ideas to life. Fluids move the world around us. And continue to move our imagination. From a century of fluids innovation to the next 100 years. Pessoal, obrigado. Como eu falei, a Petronas está no Brasil há alguns anos, são 5 anos desde que ela fez a aquisição da antiga empresa e na realidade o takeover ela assumiu em 2012 praticamente essa nova empresa e produzindo, no caso hoje aqui no Brasil, produtos com um conhecimento de tecnologia já centenária, porque o conhecimento todo ela adquiriu da empresa anterior, nessa área de lubrificante, que já é uma empresa com mais de 100 anos, para ser mais exato, 102 anos de vida. Então, obrigado e daqui a pouco estou de volta aí se precisar para perguntas e respostas. Alô. Obrigado, Guilherme.